aqui eu coloquei a referência lá no final da apresentação, tá? Então todas essas fotos e essas informações, ou eu tirei de livro, né? Ou eu tirei de algum site e que só pede para deixar lá a referência para poder usar a imagem, né? Então não tem problema aí com direitos autorais. Só para o pessoal saber, né? Então aqui mais uma representação, né? Então o Cataclisma aqui é uma capa de um livro, né? Que fala eu acho muito interessante, né? O que esse livro traz aqui lá ao fundo, um vulcão, né? Já dando aqui um indicativo de que possivelmente pode ser que foi um cataclisma vulcânico, né? Uma erupção muito forte, né? Que causou a destruição do continente de uma hora para outra, né? E ali vocês estão vendo alguns elementos até conhecidos da nossa cultura, né? Que são as pirâmides, né? Que é um tipo de construção muito comum aí no mundo antigo, né? Então aqui uma outra representação, né? Mais artística mesmo, né? Lá do vulcão entrando em erupção, aqui alguns navios, né? Aqui uma outra representação também, e aqui já a cidade submersa, né? Aqui uma estátua ali do Poseidon, né? Como a gente falou, era o deus principal da ilha, né? Aqui mais uma, né? E o interessante, né, que aqui, né, eu tô ilustrando, são representações artísticas, né? Isso aqui é criado por algum artista que coloca na rede. Mas ali mais para o fim da apresentação, a gente vai ver fotos de cidades reais, né? Cidades que realmente hoje se encontram submersas. Então existe vocês vão ver uma cidade em Cuba, no litoral de Cuba, né? Lá ao oeste da ilha. Tem também no Japão, tem também ali a própria ilha de Santorini, né? Que a gente vai mostrar, enfim, várias regiões, né? Que teriam aí esse tipo de situação, né, de estarem submersas. E aqui uma projeção de onde teriam ido então os sobreviventes, né? Aqui, lógico, está ali é uma visão de um autor de livros aí do século XX, né? Século XIX, século XX, que mostra, né, a dispersão, né, a diáspora, vamos dizer assim, desses poucos sobreviventes, né? O interessante é que nessa representação você nota que nessas regiões que estão aí em branco é justamente onde hoje você tem monumentos megalíticos, né? Então você tem ali no Peru, você tem uma civilização muito antiga, que é a civilização de Caral, né? Não sei se agora não lembro se é Peru ou Chile, enfim, você tem aí na península de Yucatán, né, os maias, os incas, né, e lá ao norte da Europa, ali na Inglaterra, enfim, são várias regiões onde hoje você tem construções monolíticas, né. Então aqui, né, falando disso, eu trouxe algumas representações, algumas fotos, na verdade, né, desses monumentos. Então aqui a clássica formação das pirâmides do Egito, né. Aqui a Esfinge, né, que a gente falou no começo da live, que é um monumento muito curioso, muito polêmico, né, e que ele é muito discutido, né. Deixa eu ver se eu trouxe aqui a foto, eu não trouxe. Mas tem aquela foto clássica de que quando o Napoleão chega na Esfinge, né, ela está coberta de areia até a parte do pescoço ali, e só depois que ela foi sendo desenterrada, né, para você ver o quanto que, conforme o tempo passa, né, a areia acabou cobrindo, né, a Esfinge, né. Então, só que o que chama atenção, né, que daí gera muita discussão aí entre as pessoas, são essas cores aqui que existem na própria Esfinge, né, que isso aqui seria um indicativo de erosão, né, hídrica, né. Então, isso daria aí uma data, você pode até perceber que por essa foto, que a Esfinge ela não tem uma cor uniforme, né? Apesar dela ter esse tom aí de amarelo, de bege, né, de marrom, mas ela tem aqui alguns pontos que são mais escuros, outros que são mais claros, e quando você olha isso de perto, né, conforme os pesquisadores que já foram até lá mostraram,
é todo arranhado aqui, né? Como se a água tivesse passado ali em algum momento com muita força, ora com menos força, enfim. Aí fica a discussão para uma outra live, né? Então aqui, Peru, né? Como eu falei, a civilização de Caral, até onde a academia aceita, esse aqui seria o agrupamento humano mais antigo das Américas, né? Inclusive temos aqui o que seria provavelmente uma base de uma pirâmide, né? Inclusive com um semicírculo, algum círculo aqui, né? Que pode ser uma referência à Atlântida, né? Aqui as ruínas de Palenque, no México, né? Já trazendo aí mais uma influência da construção em forma de pirâmide, né? Enfim, aqui na Guatemala também, né? A gente nota que, enfim, né, o mundo antigo ele tem essa arquitetura aí feita, né, em monolitos. Aqui na Ilha de Páscoa também muito famosa, né? Aqui Stonehenge na Inglaterra, que é muito antigo, também não existe consenso em relação à datação desse monumento, né? Não há consenso nem quanto à datação, mas também não há consenso sobre como que foi possível construir, né, o Stonehenge, dado que naquela época atribuída à construção desse monumento não existia nada além de cordas, né, feitas aí em tecido, né, ou em couro, né. Seria impossível com aqueles materiais você construir uma estrutura dessa, né? Ou então eles tinham algum outro mecanismo, alguma outra técnica que ainda não foi descrita. E aqui, uma outra cidade, uma outra região que é menos conhecida, né, do público em geral, que é Namadol, lá na Micronésia, né? Essa cidade também, ela já foi, né, teve uma época que ela esteve mais acima do nível do mar, né? Hoje ela está parcialmente submersa, né? Mas olha aqui o tamanho dessa cidade, né? Que foi aí, enfim, descoberta ou discutida aí muito recentemente pela academia, né? Então a gente vê que, olha, o tamanho de uma estrutura, né? No meio praticamente nada, né? Muito longe, né? E que você não tem. E aqui, né? Mais uma civilização antiga, né? Que também baseada na questão arquitetônica das estruturas em pedra, né, que é a ilha de Creta, na Grécia, né, lá o berço da civilização minoica, né. Aqui, inclusive, não sei se dá para ver muito bem, mas tem uma representação do touro, né, que era um animal cultuado ali na ilha de Creta, né. Inclusive o mito do Minotauro, né, vem dessa ilha, enfim, é muito interessante. Aqui uma outra fotografia, né, e aqui um exemplo, né, que a gente vai... Dineu, se você quiser cortar, fica à vontade, tá? Só estou passando aqui muito rapidamente para o pessoal, enfim, visualizar, né? Que existem muitos monumentos aí ao longo do globo que não tem uma explicação, né? Então, em contrapartida, aquelas ilustrações, aqui nós temos uma cidade real, vamos dizer assim, né? Que é ali de Yonaguni, no Japão, né? Essas ruínas, né, descobertas aí no século XX, né? Muito pouco exploradas, né? O governo japonês ele é extremamente conservador em relação a essas ruínas, né? Pouquíssimas pessoas já tiveram acesso, né? E claramente tem ali uma cidade, né, submersa, né? Lógico, ninguém aqui está querendo forçar a barra e dizer que isso aqui é Atlântida, não é isso. Isso aqui é simplesmente para ilustrar que no mundo existem cidades, né, que hoje estão submersas, mas que com toda certeza em algum momento estiveram aí acima do nível do mar. Aqui mais uma representação, né? Na verdade não é uma representação, é uma foto real, né, da pesquisa que foi feita lá, em que você tem ali estruturas, né? E Dineu, para você ter ideia, a academia já disse por meio de artigos que isso aqui era construção natural, que isso aqui era da natureza. Então a gente percebe que, né, que o pessoal tem medo de abordar isso oficialmente, né? É abordado assim, extraoficialmente, mas as ruínas estão lá, né, e acho que não deixa dúvida aí
da questão da arquitetura, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de um livro aí do século XIX, que nesse livro o autor diz, né, que é o Donnelly, ele diz que essa estrutura em arco, né, seria uma influência arquitetônica desses sacerdotes, desses engenheiros que acabaram sobrevivendo ao cataclisma, né? Isso é o autor lá que está dizendo. Então ele mostra que no mundo existem várias culturas que acabaram elaborando a mesma técnica, né, de construção para essa representação aí de um arco, né? Então aqui, deixa eu ver aqui, isso aqui é na região de Palenque, como a gente já viu, né, na América Central. Aqui, deixa eu ver, não consigo ler ali, está muito longe. Enfim, para a gente ver aí, né, como que isso se espalhou pelo mundo, né? E aqui alguns itens e artefatos que também o autor demonstra nesse livro que é do século XIX, só para a gente ter uma ideia do tempo que a gente está se referindo, né, Ednil? Há quanto tempo as pessoas se interessam por esse assunto, né? Então não é de hoje, não é de ontem, já faz muito tempo que, inclusive, esses escritores, né, abordam. Aqui uma outra representação, aqui já mostrando, por exemplo, a questão da navegação, né? São peças de bronze aqui já, né? Então ilustrações aqui, na verdade, fazendo uma alusão aos vikings, né, lá na Dinamarca, né, que mostra ali possivelmente alguma simbologia que daqui a pouco a gente vai ver que tem relação com esse mito de Atlântida, né? Então aqui outros itens, né, que o autor coloca, feito na Era do Bronze, né? Aqui já é uma coleção, né, feita em ouro, atribuída à antiga civilização de Tartessos, né, que fica na Espanha, que também já foi considerada uma civilização mítica, né? Vamos dizer assim, o reino de Tartessos já foi considerado mítico aí pela academia, e no entanto, aí em tempos mais recentes, foram desenterrados vários artefatos, né, naquela região que fica ali ao sul da Espanha, né? E aqui já partindo aqui para uma outra representação, que é um pictograma, né, um entalhamento feito em pedra dos maias, né? Os maias, eles tiveram uma escrita, né, muito sofisticada, na verdade, mas que acabou sendo perdida quase que completamente, né, sobrando apenas algumas figuras do antigo alfabeto maia. E aqui é uma representação, né, de um mito que eles contam, ou melhor dizendo, contavam, né, de uma pessoa que veio, né, aqui de leste para oeste, né, e fundou ou ajudou a colonizar a região deles, né, que fica ali na América Central. Então isso aqui né, para quem puder ver, claramente aqui é uma pessoa em cima de um barco, né, navegando aqui rumo, né, ao oeste, né. Aqui mais uma outra representação também, né, mostrando que os mexicanos, né, que a gente sabe que no continente americano há muito tempo não tem, por exemplo, a figura do elefante, né. No entanto, eles conheciam a figura do elefante, né, por exemplo, só para ilustrar. Então deixa eu seguindo aqui. Tem um slide, uma série de slides que eu cito a anatomia e a aparência desses atlantes, né, Ednil? A gente já abordou isso em outras lives, mas só passando muito rapidamente. Então essa aqui seria uma suposta aparência desses atlantes, né? Lógico, aqui é pura especulação, é puro achismo, vamos dizer assim, mas com um certo fundamento, né? Porque disse que, por exemplo, os atlantes pertenciam à raça vermelha, né? Lá dos índios norte-americanos. Então seria mais ou menos isso aqui que seria os habitantes daquela ilha. Enfim,